Quero dar bem-vindo a quem nos assiste hoje através desse canal. Talvez você está na página da nossa igreja ou assistindo no nosso canal do YouTube. Bem-vindo a essa mensagem e quero dar bem-vindo a vocês que estão aqui. Eu sou o pastor Max. É um prazer trazer a palavra de Deus no início de tarde, nessa manhã, início de tarde. Quantos creem em palavra profética? Palavra profética, para quem não sabe, é uma palavra que vem da parte de Deus para o povo. Quando Deus trouxe palavras proféticas, elas vieram de Deus, foram passadas por um homem e chegaram a outras pessoas, ou uma pessoa. E essa palavra, ela tem um poder tremendo. Minha esposa e eu conversávamos essa semana com o nosso grupo, quando Deus usou a vida de pastores nessa igreja, pregando aqui, tanto o pastor Fernando como outros, debaixo de uma unção para trazer uma palavra profética para a igreja e em alguns determinados momentos para nós especificamente. E nós compartilhamos com o nosso grupo essa semana que essas palavras, quando vinham, nós abraçávamos elas. Nós a recebíamos como um sim, como um amém. Ou seja, eu creio, está consumada. Por que eu falo isso? Porque eu creio que o que Deus colocou no meu coração para falar com você que nos assiste, é uma palavra profética, que pode mudar a sua vida, se você entender o poder da oração. Então eu quero sair hoje, já iniciar esse culto, falando que o que eu trago para você é uma palavra de Deus que pode mudar a sua vida, mudar a sua família, mudar o seu destino. Se você entender e aplicar o que Deus colocou no nosso coração essa manhã. Nós estamos falando na nossa igreja sobre oração e nessa semana especificamente sobre famílias. E quando eu falo de famílias, eu quero tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de família, a ideia que muitas vezes, e rapidamente vem, porque esse é o conceito bíblico, a ideia é pai, mãe e, claro, filhos. E alguns, às vezes, por ouvir isso, pensam, eu não estou incluído nesse contexto. E talvez porque ainda não se casou, ou porque talvez já se casou, ou já não está mais casado, ou porque decidiu não se casar. E existem todos esses diferenciais. E eu quero que você entenda uma coisa. Você que está aqui hoje, você que me assiste, você que faz parte, você é parte dessa família, amém? Então, eu quero que você sinta-se parte dessa mensagem. Quando eu falar de família hoje, eu quero que você se inclua no contexto de família. Eu quero que você entenda que você pertence a uma família, seja ela física, seja ela espiritual. Ninguém nasceu, de chocadeira. A gente é filho de alguém, amém? A gente faz parte de uma família. Então, mesmo que você não está casado, mesmo que você ainda não tem filhos, ou tem filhos já não estão vivendo com você, você faz parte de uma família. Eu tenho um texto, e está aí o tema da minha mensagem hoje, mudando minha família através de uma vida de oração. Eu tenho um texto projetado para vocês que está em Josué, se você quiser abrir na sua Bíblia também, marcar. Texto muito conhecido, muito importante. E falar de família nos dias de hoje é algo tão importante, irmãos, porque vivemos numa época, em uma geração, que está sendo bombardeado todos os dias o conceito bíblico de família. Se você abrir as redes sociais, se você ler os jornais, se você assistir os filmes, se você assistir qualquer programa de televisão, há sempre, mesmo que às vezes discretamente colocado, mesmo que não explicitamente exposto, há um ataque constante contra as famílias. Quantos sabem o que eu estou dizendo? E nesses dias, então, é muito importante nós estarmos ouvindo de Deus para que nós possamos moldar as nossas famílias. Trazer as nossas famílias para o centro da vontade de Deus, para aquilo que Deus planejou para elas. E o texto de Josué 24:15 foi muito bem escolhido, porque ele fala disso, ele fala de oração, de servir a Deus e de família. Josué, dirigindo-se ao povo que ele liderava, disse a eles o seguinte: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo.
Eu sublinhei, eu coloquei em negrito para você. Mas eu, Josué se referindo a ele, e a minha família, serviremos ao Senhor. Repita comigo essa última frase, mesmo que ainda você está tentando entender o que eu estou querendo dizer. Diga, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Muita gente conhece essa história, conhece esse livro, conhece o contexto, mas tem que ser sensível àqueles que estão chegando e ainda não conhecem. A história aí está no livro de Josué, como eu disse, o livro de Josué é o livro do início da conquista da terra prometida. Através desse homem, com a partida de Moisés, Deus faz com que ele traga o povo para a terra prometida. E o início desse livro é sempre importante a gente ler o início e o fim, é eles entrando na terra, é eles começando a conquistar as primeiras cidades, é eles tomando posse daquilo que Deus havia prometido a Abraão, e aí depois a história vai passando para Jacó e tudo mais, até que Moisés é levantado para dirigir o povo a este local que Deus promete. E no final do livro de Josué, capítulo 24, já é o final, Josué tem um entendimento que os seus dias estão acabando, está velho já, que ele não ia ficar muito tempo. Josué sabia que nem toda a terra havia sido conquistada, mesmo sendo promessa de Deus, havia algumas coisas ainda para serem estabelecidas. E Josué sabia que o local que eles estavam entrando tinha lá os seus deuses. E é por isso que ele cita os deuses, tanto que ficaram para lá do Eufrates, quer dizer, aqueles que nós conhecemos na nossa caminhada até aqui, e aqueles deuses que estão nesse território, estão nessa terra. Josué é transparente como a gente tem que ser. Josué não esconde a verdade que existe, sem dúvida, essa batalha que sempre está tentando tirar ou desviar as nossas famílias da presença de Deus. Sempre vai surgir coisas que vai tirar a nossa família do trilho. Mas eu gosto do posicionamento que Josué toma. Ele diz para o povo, eu não tenho como responder por vocês. Eu tenho como responder por mim e a minha casa. Eu tenho como falar por mim e aqueles que estão debaixo da minha custódia. Eu tenho como falar dos meus filhos, eu tenho como falar da minha esposa, mas vocês têm liberdade de escolher o que vocês querem. Se vocês querem servir a Deus, ao Senhor, ou a qualquer outro Deus. Esse statement, essa frase, essa afirmação de Josué é muito profunda, queridos. Porque como pregador da palavra de Deus, como alguém que está caminhando com o Senhor há alguns anos, a gente às vezes carrega sobre os nossos ombros uma responsabilidade que a palavra de Deus me diz que não é minha. Eu não posso carregar nos meus ombros, e eu digo a todos que estão aqui, ou você também carregar nos seus ombros, a responsabilidade se os outros estão servindo a Deus ou não. Você entende o que eu estou falando? Eu posso mostrar para vocês que existem escolhas e que eu escolhi servir ao Senhor. Eu posso mostrar para vocês que vale a pena servir ao Senhor, que é uma alegria servir ao Senhor, mas eu não posso forçar ninguém a servir ao Senhor. Posso mostrar para vocês que é a melhor coisa do mundo, servir ao Senhor. E Josué chega diante do povo e fala assim, olha, eu não sei vocês, eu escolho, junto com a minha família, a servir o Senhor. Eu espero que se você está próximo, e agora eu quero falar com aqueles que estão com seus familiares presentes, se você está com a sua família, dê a mão para a pessoa que está do teu lado, que é parte da sua família, e diga assim, esse ano, nós escolheremos servir ao Senhor. Amém? Eu falo esse ano porque a gente tem que lançar a nossa vida progressivamente. Quem sabe que vai estar aqui daqui 10 anos? Esse ano eu faço algo de servir a Deus. O ano que vem, eu vou servir a Deus toda a minha vida. Amém, mas pode ser que esse ano seja o último ano da sua vida. Então vamos devagar. Esse ano nós vamos servir ao Senhor. Estamos falando de oração e oração para as famílias. E oração é muito importante, irmãos. Muito importante. Quando a gente fala de oração, como isso que eu disse, essa palavra hoje vai ser profética para a sua vida. E eu tenho tanta coisa para falar, eu tenho que ser sensível ao tempo. E algumas coisas que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, outras pessoas influenciaram a minha vida com essas informações, que tem mudado a minha vida em relação à oração. E a gente tem que começar fazendo uma pergunta, por que a oração é tão importante? Por que a igreja fala tanto de oração? Por que a gente bate tanto nessa tecla de oração, de oração, de oração?
Por que os pastores estão sempre falando, vamos orar, a igreja precisa de orar mais, os irmãos estão orando pouco, a igreja precisa de orar. Porque existe um segredo na oração tremendo, irmãos. E a gente vai descobrir hoje. As pessoas precisam entender por que Deus nos encoraja, por que os discípulos pediram para Jesus falar, ensinar eles a orar, por que os apóstolos oravam ao Pai, por que Jesus, quando estava aqui, orava ao Pai. Porque existe um segredo tremendo na oração que a gente precisa discutir. Oração, claro, a gente fala, isso tornou já um clichê, é falar com Deus. Eu sei, pastor, por que a oração é importante? Porque a oração é falar com Deus. E eu preciso falar com Deus, Deus é meu Pai, eu preciso de me comunicar com aquele que é o meu Criador. Isso é verdade, oração é claro que é falar com Deus. Oração é nossa forma de comunicação com Deus. Deus fala conosco através da palavra e nós falamos com Ele através da oração. E oração é importante. Oração precisa ser realmente parte da nossa vida, porque assim como em qualquer relacionamento existe comunicação, não tem como você ter um relacionamento com Deus sem que haja oração, porque a oração é uma forma de comunicação. Muitos querem, irmãos, presentes de Deus. Muitos querem as bênçãos de Deus e usam o recurso da oração para adquirir os presentes, para adquirir aquilo que elas querem. Quantos já oraram para receber algo de Deus? Quem não levantou não está falando a verdade. Todos nós oramos para pedir algo de Deus. E todos nós sabemos que Deus é o autor de todas essas coisas e Ele é o único que pode nos dar. E nós oramos muito mais quando as coisas complicam, porque se não complica, a gente resolve. Mas quando complica, a gente fala, Deus, agora o Senhor precisa fazer isso. E a gente perde a Deus, e é normal. O problema é que a gente, ou muitos de nós, até que a nossa mente é esclarecida, até que a palavra profética vem na nossa mente e a gente entende, faz da oração somente um meio de adquirir os presentes de Deus. Repita comigo, presentes. Presentes. Eles são importantes, queridos. Mas o mais importante é a presença. A presença é mais importante que o presente. O problema da nossa oração hoje em dia é que a gente está atrás do presente e não daquele que é a presença. A gente quer receber dele antes de querer estar com ele. Quantos têm filhos interesseiros? Levanta a mão. Quantos já foram filhos interesseiros? Levanta a mão. Eu fui muito interesseiro. Meu pai ligava de viagem, meu pai era representante. Toda vez que ele ligava, a minha mãe dizia, seu pai está no telefone. Eu dizia assim, pergunta para que ele vai trazer para mim. Filhos, egoístas. E nós somos assim. Nossos filhos são assim. E a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. Eu vou falar com Deus. Aí começa a orar. Primeira coisa que a gente faz, o que eu vou ganhar? E eu tenho aprendido que a oração é tão importante, porque a oração é um momento meu e dele. É a presença de Deus que é mais importante. Os presentes são consequências da sua presença. Jesus disse, buscai primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas, prega comigo, vos serão acrescentadas. Presente é consequência da presença. Quando você tem a presença, você tem os presentes. Quando você tem Ele, tudo que Ele pode dar está vinculado. A oração é importante porque a oração é um meio de ter presença. É através da oração, queridos, também que a gente é moldado. A gente esquece isso, mas a oração ela é importante porque ela nos molda. A oração vai trabalhando em quem nós somos. A oração vai transformando a gente. Jesus, quantos sabem que Jesus orava? Alguns sabem, outros não. Vocês não comeram hoje ainda, né? Vocês estão meio fraquinhos. Eu queria pregar com vocês hoje. Jesus orava todos os dias. A palavra de Deus mostra sempre pelas manhãs Jesus orava. E não é sempre que a gente tem o que Jesus orava. Mas existe um texto na Bíblia que mostra Jesus orando. Pelo menos as suas palavras estão ali relatadas para a gente. E nesse texto de Lucas 22, a gente tem aí um dos grandes segredos da oração que tem a ver com esse contexto de ser moldado. Jesus está orando ao Pai, ele está prestes a ir para a cruz. E Jesus sabia o que significava a cruz. Jesus já, possivelmente, caminhando pela Palestina,
já tinha visto pessoas crucificadas, porque era um método muito utilizado pelos romanos para trazer julgamento e punição àqueles que infringiam as suas leis. Jesus sabia que era esperado. Em vários momentos ele disse: eu estarei indo para Jerusalém, lá serei preso, serei crucificado. Ele sabia o que significava. E Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, foi orar, porque nada melhor do que quando a gente está em aflição, orar. Amém? E é um dos momentos que a gente mais ora, quando a gente está em aflição. E Jesus, orando ao Pai, ele trouxe essa palavra muito interessante: Pai, diga comigo, se tu queres, afasta de mim esse cálice. Ele se referia à cruz e o sofrimento que viria. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nessa passagem, Jesus me mostra que através de oração, que a gente é moldado, que a gente começa a entender a mente de Deus. Porque a mente de Deus, ela é importante para o nosso relacionamento. Eu não posso dizer que eu conheço alguém se eu não sei o que essa pessoa pensa. Quantas pessoas dizem para mim todo dia: eu conheço tantas pessoas, eu tenho tantos amigos na minha rede social. Amigo é aquele que te conhece. Relacionamento se tem com quem te conhece. Não existe relacionamento onde não há transparência do eu. E para ter relacionamento com Deus, você precisa saber o que Deus pensa. E nessa passagem, Jesus falou assim: Pai, eu sei o que está designado para mim. Isso é o que eu queria. Isso é o que eu quero. Mas eu quero a tua vontade. Eu quero que o Senhor pense. Só que a gente poderia parar da bênção apostólica e você ir embora para casa, porque já tem muita informação nesse texto. A oração é para eu ser moldado como Deus quer que eu seja. E para que eu enfrente a vida como Deus quer que eu enfrente. Nem tudo na vida será mares de rosas. Nem tudo na vida será do jeito que eu quero. Mas se eu sujeitar a Deus em oração, ouça comigo, será a vontade. Deus vai fazer com que a sua vontade se cumpra. Jesus me mostra aí que a oração é importantíssima nesse contexto de conhecer a mente de Deus, conhecer o que Deus pensa. Nós fomos criados para ter esse relacionamento. Quando Jesus estava ali com o Pai, era um relacionamento constante com o Pai. Um relacionamento bonito com o Pai. De transparência, de abrir o coração, como nós aprendemos na semana passada, que a oração tem que ser simples e sincera. E abrir o coração. Eu não estou sentindo isso, de fazer isso, Pai, mas eu vou. Eu não estou sentindo de falar de Jesus para esse cara, que ele é chato pra caramba, mas eu vou falar. Eu não estou sentindo de visitar fulano, porque eu não quero, mas eu vou. Porque o Senhor quer que eu faça isso. É ser sincero com Deus, é abrir o coração. Eu citei Josué no início, e a gente não pode perder esse texto de Josué sendo um exemplo para a sua família e moldando a sua família. Josué, eu não tenho dúvidas que ele era um homem de oração. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Embora o texto que eu mostrei para vocês só fala ele fazendo uma escolha para si, sua casa, no livro que a gente tem na Bíblia com o nome dele, de Josué, há uma passagem, eu não tenho projetado para você, no capítulo 10, versos 12 a 13, se você quiser abrir, um momento pelo menos, você abrir a Bíblia, né? Senão fica tudo projetado, tudo fácil. Josué capítulo 10, versos 12 e 13, conta um episódio muito interessante da vida de Josué, de onde eu tiro que ele era um homem de oração. De onde eu tiro que, porque ele era um homem de oração, ele estava agora trazendo isso para moldar a sua família. Quando ele disse, eu vou servir ao Senhor, incluía ele não só ser fiel a Deus, incluía não só ele dizer e adorar somente que o Senhor é Deus, mas incluía a sua vida, o seu estilo de vida de adoração. Josué capítulo 10, eu ensinava há pouco tempo esse texto na nossa Bíblia hebraica, parte 1, para os nossos alunos. Diz que assim, Josué então falou. Eu coloquei na minha Bíblia entre parênteses, orou, porque falar com Deus é orar. Amém? Todas as vezes que você fala com Deus, você está orando. Falou a quem? Falou ao Senhor, capítulo 10, verso 12, se você está me acompanhando. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel, Sol, detenha-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve,
e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não apressou-se a pôr-se quase o dia inteiro. O contexto da história, você que talvez já leu a Bíblia várias vezes conhece, Josué precisava de vencer uma grande batalha, uma grande guerra. Só que naquele tempo, não tinha os equipamentos tecnológicos que a gente tem hoje. A guerra era o seguinte: escureceu, parava de brigar. Não tinha jeito de você enxergar, saído com a espada no escuro, tracando flecha no escuro. Escureceu, para de brigar. Só que Josué percebeu que estava para acabar com todo mundo. Josué percebeu, falta um tique-tiquezinho assim, tradução lá do goianês, quer dizer, muito pouco, para que eu destrua todos os inimigos que estão agora aqui. Mas só que o sol já está se pondo. E eu precisaria de X hora. Quantos gostariam de, de vez em quando, o dia ter um pouquinho mais de tempo para você? Né? Ah, que benção. Oração faz até isso acontecer. Mas é uma outra história. Você tem que ter um nível muito grande de intimidade com Deus. Mas ninguém sai por aí orando para sol. E a gente hoje sabe que o que aconteceu ali não foi o sol que parou, porque o sol não move, mas naquela época era o entendimento que eles tinham, um pouquinho de ciências para a gente também não faz mal. O sol não gira em torno da terra, mas naquela época achava-se que tudo girava em torno da terra, mas a terra que gira em torno do sol. Na verdade, quem parou foi a terra. Ciência. Para. Deus falou assim, eu sei que você está pedindo. Você é meio ignorante ainda, não sabe, não entende. Deus é tão bom com a gente, quando a gente fala besteira, Deus, I know what you want. E Deus fala para ele, tudo bem, eu entendi, você quer vencer os seus inimigos. Para vencer você precisa de mais sol? Eu paro a terra. Pergunta, alguém sai pedindo para parar o sol aí, do nada assim? É meio maluco, né? Alguém sai falando isso com Deus se não tem um nível de intimidade com Deus profundo e sabe do que Deus é capaz? É por isso que eu sei que Josué era um homem de oração, porque o único texto que fala ele orando é uma oração que, uau! Ninguém faz isso se não tem intimidade com Deus. Às vezes hoje a gente fala assim, vamos orar, vamos. E eu quero ser muito sensível para não machucar ninguém, porque eu quero te encorajar a orar. Não quero que você, o pastor falou agora que eu não oro mesmo. Não é esse o meu objetivo. Mas a oração revela o nível de intimidade que eu tenho com Deus. Quantos sabem o que eu estou falando? O tipo de oração que eu faço revela o tipo de intimidade que eu tenho com Deus. E alguém que ora assim está dizendo, uau, esse cara tem muita intimidade com Deus. Que ousadia! Falar assim com Deus. Pedir isso a Deus. Crer que isso pode acontecer. Muita intimidade. Por isso que eu sei que Josué era um homem que orava. Estava tentando trazer isso para a sua família. Quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo, o meu estilo de vida, a ousadia que eu tenho em Deus, eu vou trazer para a minha casa. Preste atenção, porque isso é muito importante, falando de oração e família. Você, líder da sua casa. John Maxwell fala assim, num dos seus livros, ele fala que a liderança é a tampa da panela. Quantos já leram esse livro dele? John Maxwell, um dos maiores escritores sobre liderança. Ele diz, falando sobre liderança, que ninguém vai passar, e a gente aqui tem até a história da pipoca que vai estourando, mas a tampa segura, né? A tampa da panela segura. Você é a tampa. Na sua casa, você tem que ser o modelo. O nível que você desenvolve, você traz à sua família. Quantos podem dizer amém? Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué sabia que a casa dele ia servir bem ao Senhor, porque ele tinha nível de intimidade com Deus. Quanto maior o seu nível de intimidade, você, pai, o pastor Milson, que vai começar esse trabalho com os homens, a gente se preocupa com os homens, o pastor Fernando está orando todas as quintas-feiras pelos homens na igreja, dizendo, os homens da igreja precisam de acordar, e alguns agora. Estão dormindo ainda. De vez em quando eu dou olho aqui de cima, eu acho, só um parênteses, que eles acham que tem um vidro aqui que é espelhado, que o pastor olha e só está se vendo. Eu estou te vendo. E às vezes o cara dorme. De verdade. Mas trazendo para o lado espiritual,
Os homens precisam de acordar e entender que a sua família nunca vai ser mais do que você é. Hello? Você é o modelo da sua família. Quando Josué dizia, eu vou servir ao Senhor, ele estava dizendo, se minha família me seguir, eu estou bem. Porque eu tenho intimidade com Deus. Não tem como servir a Deus sem ter intimidade com Ele, sem saber o que Ele pensa, sem ter uma vida de oração. Há um texto que eu tenho projetado para vocês, Provérbios 19, 21, e eu tenho muita coisa que eu quero falar com vocês, então deixa eu correr um pouquinho. Provérbios 19, 21 diz assim, repita comigo, bem alto. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Por que esse texto é importante? Esse texto me mostra que, embora os planos existam, o propósito é maior que os planos. Vou repetir porque alguns não entenderam. O propósito é maior do que os planos. Muitos são os planos no coração do homem. Se parar, sair a frase. Bem, mas toda vez que você vê escrito mais, preste atenção no que falou depois do mais. Eu gosto muito de você, fulano, mas esquece o que ele gosta de você. Ouça o que ele falou mais. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Se planos são importantes, mas os propósitos são maiores, a Bíblia me mostra que Deus me criou para ter um relacionamento com Ele. Este foi o propósito pelo qual eu e você fomos criados. Significa então que eu posso até ter planos, mas o propósito pelo qual eu fui criado são maiores que os meus planos. Quantos podem dizer amém? Eu fui criado para ter um relacionamento com Deus. Então, embora eu tenha planos para a minha vida, o meu relacionamento com Deus foi o propósito pelo qual eu fui criado. Então eu preciso de entender, esses planos não são mais importantes pela razão pela qual eu fui criado. Eu preciso, então, entender que a oração, que faz parte do meu relacionamento com Deus, que faz parte do propósito de Deus, tem que ser parte da minha vida. Ou seja, eu não posso, então, dizer que eu não sei orar, que eu não quero orar, que eu não tenho tempo de orar. Porque essa foi a razão pela qual Deus me criou. É mais importante que o meu trabalho. É mais importante que os planos que eu tenho para o meu futuro. O propósito pelo que eu fui criado é maior que os planos que eu tenho para a minha vida. Os propósitos do Senhor são maiores. Pastor, por que muitos, então, não oram ainda? Você está falando, eu estou entendendo, mas por que tem muita gente que tem dificuldade de orar ainda? A razão é porque não entenderam por que a oração existe. Não entenderam, ou não tinham entendido até então, qual o propósito da oração. Achavam, como eu disse, que oração é para receber presentes. Então fizeram da oração um mecanismo de adquirir coisas. Fizeram da oração uma ferramenta para chegar a Deus, como um caixa eletrônico, você enfia o cartão, aperta a senha e saca, sai feliz da vida. Opa, que bênção, orei, Deus deu. Deus está me abençoando. Fica quieto, pastor, não deixa tirar foto, que ele só tira de boca aberta. Foi impossível hoje, né? Preste atenção. Não entender por que a oração existe faz com que a oração se torne um fardo. Os planos do Senhor, os planos do homem são importantes, mas o propósito é maior. Oração não é para adquirir coisas. Esse não foi o propósito que a oração foi criada. Oração é um meio de comunicação com Deus. É uma forma de estar em relacionamento com Deus. O problema é que muita gente fez da oração meio de adquirir e faz o quê? Então vou pedir. E faz a oração meio de adquirir, de pedir, não recebe, o que acontece? A pessoa frustra e para de orar. Não vou orar, não adianta. Eu não vou orar porque eu pedi, não aconteceu, e a Bíblia diz, e o pastor falou, e a igreja tal me ensinou, que é só bater e pedir, Deus vai dar, eu não recebi. Então não adianta orar. Não adianta orar, porque Deus é soberano, a soberania é de Deus. Deus faz sempre o que Ele quer, e se Ele faz sempre o que Ele quer, por que eu vou perder meu tempo orando? Já ouviu isso? Pessoas que dizem assim, não adianta orar, gente, Deus sempre faz o que Ele quer. Ou não adianta orar porque ninguém move o coração de Deus. Ou, tem até outro extremo, né? A oração move o coração de Deus. As duas coisas estão erradas.
Nem oração move o coração de Deus, e nem oração não pode mover o coração. Como assim, pastor Fernando? Ou pastor Max? Estou doido. Estou doido. Como assim, pastor Max? Eu falo tanto, pastor Fernando. Como assim? E interessante, hoje eu falei para ele, eu não vou pregar a sua mensagem. Vou pregar uma mensagem que Deus falou comigo. Ele olhou assim, como assim? Eu falei, não vou pregar a mensagem que o senhor pregou no inglês. Deus, quando falou isso comigo, mudou a minha forma de ver as coisas. Porque eu, uma vez com o Beto discutindo sobre isso, a gente falava sobre, peraí, adianta orar se Deus faz sempre o que Ele quer? Adianta a gente pedir e Deus agir como Ele quer? Até que eu entendi algo que está na Bíblia, que eu nunca tinha visto. Eu contava para os irmãos aqui na quarta-feira, foi uma vez que eu ouvi uma mensagem do falecido já Miles Monroe. Tremendo pregador. Infelizmente, para nós, infelizmente para o Senhor, uma alegria estar com ele. Partiu há 1 ano e meio atrás, 2 anos, num acidente de avião. Mas quando eu ouvi essa mensagem dele na época, eu falei assim, uau, eu nunca tinha entendido a oração dessa forma. Eu nunca tinha entendido a soberania de Deus dessa forma. Porque às vezes a gente fica ali lutando para pedir algo para Deus, sabendo que Deus vai fazer como Ele quer mesmo, porque Ele é soberano, ninguém muda o coração de Deus. Quantos já compraram um livro de receitas para fazer comida? Livro de receita é uma piada. Porque a gente compra, põe na prateleira e nunca usa. Alguns gostam só de ver a foto e ficar assim, ó. Para alguns, eu quero ser sensível, porque pode ter sempre exceção à regra. Livro de oração é a mesma coisa. A pessoa não pode ver um livro de oração que compra. Uau! Ela vê um pudim, né, assim. E ela corre e pega o livro de oração. E ela leva para casa. E junto com os livros de receita vai para a prateleira. De vez em quando ela quer fazer um pudim, um bolo, e fala, deixa eu ver como é que eu saio desse problema aqui, se tem alguma oração que fala sobre isso. É igual abrir um livro de receita. Porque ela está em problemas ou quer impressionar alguém. O melhor livro de oração que existe é a Bíblia. Você sabe disso e a gente já pregou uma série sobre isso, a gente falou sobre isso, principalmente o livro de Salmos. Mas não adianta nada ter um livro de oração se você não ora. E não adianta nada ter um livro de receitas se você não segue as receitas. Você só vai se deliciar com o benefício da oração se você aprender a orar. E orar entendendo como funciona a soberania de Deus. Eu quero encorajar, em conclusão, já quase a minha mensagem, a você ser alguém que vai moldar a sua família em oração. Ensinar a sua família a orar. E orar corretamente. Semana passada a gente viu esse texto. Lucas 11, o pastor trouxe a semana passada, o pastor Fernando. Quando os discípulos pediram para a Jesus ensinar eles a orarem. Quando estava aqui a semana passada? Ele fez esse pedido. Certo dia, estando orando, quem? Jesus, estando ele orando em determinado lugar, tendo terminado, quer dizer que ele então orava só, sem os seus discípulos. Um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Ora, eu sempre li esse texto e me intriguei com ele. Sempre me intrigou. É claro que tem a resposta de Jesus. Jesus fala assim, tá bom, se vocês quiserem orar, orem assim. Foi assim que Jesus disse? Foi assim? Não. Ele diz quando? Não se quiserem orar. Não é? Se vocês quiserem orar, não. Quando? Quer dizer que oração é algo que faz parte da vida do discípulo. Quando vocês forem orar, orem assim. E ele ensina o que nós conhecemos que é a oração do Pai Nosso, que deveria ser uma oração com um nome diferente. Oração do discípulo. Oração do discípulo. Mas sempre me entregou esse texto, porque, eu não sei você, eu sempre achei os discípulos meio que carnais. Quando sabe o que eu estou falando? Que davam fora toda hora, que vivia não entendendo o que Jesus está fazendo. E, de repente, nesse texto, uau, os discípulos estão espirituais. De repente, os discípulos estão pedindo para Jesus ensinar eles a orar. Quantos acham isso estranho? No mínimo estranho.
não é algo comum no cotidiano dos discípulos. Porque discípulo, nós não gostamos de orar. Vamos ser sinceros? Eu fiquei pensando se fosse a gente pedindo a Jesus alguma coisa. Talvez você diria assim: Jesus, me ensina a andar sobre as águas. Né? Mais chique, né, gente? Jesus, me ensina a multiplicar pães e peixes. E com esse negócio eu vou ganhar muito dinheiro. Jesus, me ensina a curar os coxos e os aleijados, a trazer visão aos cegos, a trazer audição aos surdos. Isso vai dar muito mais holofortes. E a gente gosta do holoforte. Mas me pedir para ensinar a orar não faz sentido. Até que eu entendi algo na vida dos discípulos. Você tem a sua Bíblia? Tem, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Lucas conta esse pedido, mas Marcos, no capítulo 9, versos 17 a 19, conta um episódio muito interessante na vida dos discípulos. Marcos 9, versos 17 a 19, diz que em certa ocasião, né, um episódio muito interessante, foi trazido um jovem que não podia falar. E o texto explica que é por causa, nem toda enfermidade nesse contexto tem a ver com espíritos imundos, mas nesse caso era por causa de espíritos imundos. E os discípulos não puderam curar o menino. E Jesus, o pai dessa criança traz ele para o Jesus e fala assim: olha, Jesus, eu levei meu filho, que não pode falar, para os seus discípulos, e eles não puderam resolver o problema. Aí Jesus faz uma afirmação muito forte: até quando estarei com vocês? Ou seja, vocês não entenderam ainda. Até quando eu vou estar com vocês? E Jesus chega então para o menino e põe a mão, o espírito sai, o menino é curado, os discípulos falam: mas peraí, mas como assim? A gente ficou o dia inteiro. Abre aí. Quantos sabem o que eu estou falando? Que isso aí é muito a nosso retrato. E a gente impõe as mãos e a gente sai em nome de Jesus. E a gente profetiza, a gente bate o pé, sapateia, dá 2 piruetas e nada. É um barulhão, irmãos. E os discípulos falaram assim: eu não estou entendendo. A gente fez exatamente o que ele faz e não resolveu. Por quê? Eu tenho para mim que eles começaram a aprender que existia um segredo na vida de Jesus. E o segredo é a vida de oração. Certo dia, estava Jesus orando. Alguns textos vão mostrar assim: como de costume, Jesus todos os dias orava. E aí está um segredo para a gente trazer para as nossas vidas, levar para os nossos filhos, introduzir para as pessoas que vão estar próximas de nós. Às vezes a gente está gastando horas para resolver um problema. E menos de 1 minuto com Deus por dia. Eu tenho para mim, o texto não é claro, mas que Jesus gastava hora com Deus, porque esse foi o propósito pelo qual ele foi criado. Nós fomos criados para estar com relacionamento com Deus. E ele, claro, sendo Deus, em perfeita comunhão à Trindade, perfeita harmonia, horas de relacionamento. Horas de relacionamento com Deus, pouco tempo com os problemas. Pouco tempo de relacionamento com Deus, muito tempo com os problemas. Quando eu ouvi isso na mensagem que eu citei para vocês de Myron Morris, eu falei: uau, estou fazendo tudo errado. Porque a gente gasta muito tempo com pessoas, tentando resolver o problema das pessoas. E Deus está mostrando para mim, mostrando para você: gaste mais tempo comigo. Vai ser mais fácil para resolver os seus problemas. Amém? Mais tempo comigo, menos tempo com os seus problemas. Porque todas as vezes que chegava um problema para Jesus, Jesus só dava uma palavra e era resolvido. Jesus só fazia: sai, e saía. Levanta, e era levantado. Por quê? Porque ele tinha esse tempo. Eu não tenho tempo de mostrar para vocês
mas eu compartilhava com as pessoas que estavam aqui na quarta-feira. Abra sua Bíblia rapidinho, em Gênesis capítulo 1. Porque aqui é o segredo dessa vida de oração. Gênesis capítulo 1, verso 26, você conhece esse texto? É a criação do homem. Quantos me dão mais 5 minutos? 1, 5, 10, 15, 20, 30. 5 minutos de cada um. Preste atenção. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem disse isso? Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como é Deus? Deus é poderoso. Como é Deus? Deus é governador ou o regente de todo o universo. Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Deus diz, vamos fazer o homem conforme a gente é. Então o homem será feito com autoridade. O homem será feito com poder. O homem será feito para também governar. Eu dizia para os irmãos aqui que Deus fala, mas Deus fala pouco. Eu dizia para os irmãos porque Deus fala pouco. Às vezes você fala, Deus fala comigo. Deus não fala, porque toda vez que Deus fala, Deus está preso à sua palavra. Porque se Deus fala, se torna lei. Por isso que ele diz para Jeremias, a minha palavra não volta vazia. Ela sai com o propósito pelo qual ela foi designada. Então, quando Deus diz algo, se torna lei. Preste atenção, porque isso é importante para você entender esse texto. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí diz o que a gente vai ler aqui agora, Deus diz, e domine ele, diga comigo, domine ele. Ele quem? O homem. Domine ele, o homem, sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os grandes animais e sobre toda a terra. Preste atenção, porque isso é revelação para a sua vida. O domínio dessa terra está em nossas mãos e foi Deus que nos deu. Nós recebemos de Deus autoridade sobre a terra. E às vezes a gente quer que Deus faça algo na terra sem que a gente use da nossa autoridade que nos foi dado. Ninguém tem nada se não vier de Deus, e Deus te deu. Deus nos deu autoridade. Ele diz, domine ele sobre todos os peixes, animais que movem e rastejam pelo chão. Claro, não tem tempo de eu mostrar para vocês, no capítulo 3 o homem cai, a queda, o homem expulso do jardim do Éden. Mas embora marcado pelo pecado, embora destruído agora, sem a comunhão com Deus, o homem sai com autoridade. Essa autoridade continua sobre a vida dele. Tanto é que no capítulo 11 de Gênesis, o homem tenta criar o quê? A torre, e Deus fala assim, tudo que ele puser a mão para fazer vai dar, porque ele tem autoridade, eu dei essa autoridade. E Deus vai lá e traz a confusão das línguas. E a gente conhece a história, mas Deus sabia que o homem tinha autoridade. Vá comigo agora para o capítulo 28 de Mateus. Eu quero te dar esse entendimento, porque se você entender isso, a sua vida de oração, de tudo que eu estou falando, vai mudar. Porque você vai entender por que da oração. Por que é tão importante você orar. Deus entregou ao homem o domínio da terra. Preste atenção, nós não temos o poder, mas nós temos a autoridade. É como aquele interruptor de luz lá, ó. Ele liga e o power vem e acende a luz. A gente é só um interruptor, mas a gente tem autoridade. Mateus 28. Deus, quando restaura todas as coisas, traz de volta o homem perdido, que estava condenado ao pecado e à separação eterna dele. Jesus, quando morre naquela cruz e ressuscita, ele aparece aos seus discípulos. E esse texto para mim foi revelador. Verso 19, ou seja, depois de tudo isso, Jesus, portanto, ele aparece, ele diz, verso 18, perdão, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda, repita comigo se você está lendo igual eu estou lendo minha Bíblia, toda autoridade, bem alto, toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos e tal, e preguem toda a terra. Preste atenção. Deus dá ao homem autoridade quando cria.
Deus dá a ele domínio quando ele cria todas essas coisas. O homem cai. O homem torna-se rebelde, longe de Deus, com autoridade distorcida. A gente conhece a história, Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado no deserto e Satanás aparece para ele. E a gente sempre lê esse texto, e eu já li esse texto várias vezes, já ouvi várias mensagens. Quando Satanás faz para ele, olha, todos os reinos da terra me é dado. Te darei se a mim adorares. Eu já li pessoas pregando, dizendo, Satanás é mentiroso, porque ele nunca recebeu, ele não tem domínio, quem tem domínio é o homem. É verdade, ele não tem domínio. Mas o homem sem Deus tem entregue a Satanás o domínio. O homem sem o entendimento de Deus tem dado a ele autoridade. E para ele operar nesse mundo, porque esse mundo é físico e espiritual, ele às vezes toma posse de pessoas para agir. Hello? Quantos estão entendendo? Porque a autoridade foi dada ao homem. E o homem sem Deus é vazio, como Jesus disse, e possesso. E o homem sem Deus está possesso de quê? De outras coisas que não é Deus. E eles têm autoridade. Mas quando Jesus diz, toda autoridade me é dada, Jesus estava restaurando a autoridade que o homem tinha no início. Jesus estava dizendo, toda autoridade me é dada. E ele diz aos discípulos, vão, ou seja, eu estou entregando a vocês de volta a autoridade. E é por isso que ele diz, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Porque a autoridade que eu tenho, que agora eu sou homem, Deus, estou devolvendo a vocês. Ah, era para você dar uma glória a Deus depois disso. Queridos, isso é revelação de Deus. Deus está mostrando para a gente que nós precisamos de estar em sintonia com Ele, em comunhão com Ele, para a gente governar e ter a autoridade que Ele nos deu neste mundo. A igreja, como a palavra de Deus nos diz, ela vai marchar contra o inferno, e as portas do inferno não prevalecerão, porque nos é dado todo o poder e autoridade. Nós temos que sair da retaguarda como uma igreja frouxa que não faz nada, e começarmos a tomar posse daquilo que nos é dado por Deus. Por isso que a oração é tão importante. Conclusão. Deus está falando com a gente hoje algo muito importante sobre a oração. Vou começar a tocar, senão não paro de pregar. Deus está falando algo muito importante com a gente sobre a oração. E muitos talvez até então você não tinha entendido. E você está resistindo porque está achando que oração é para adquirir coisas, está achando porque você não sabe orar, está achando que você não sabe o que tem que dizer. Irmãos, oração é o meio pelo qual nós vamos trazer a autoridade de Deus, o poder de Deus sobre a terra. Nós vamos começar a usar o poder e a autoridade que nos é dado, poder porque vem dele, a autoridade porque ele nos deu, para declarar as coisas que Deus quer que aconteça nesse mundo. Horas com Deus, pouco tempo com os problemas. Horas gasta com Deus, em comunhão e relacionamento, porque foi para isso que a gente foi criado, para que a gente possa, no dia a dia, quando encontrar os problemas, dizer a Ele, sai, levanta-te, anda. Eu dizia com a minha esposa essa semana, que as pessoas estavam no meu grupo, quando no capítulo 3 de Atos, Pedro e João vão ao templo e encontram aquele coxo. E olham para aquele homem que é trazido todos os dias para a porta do templo. E aquele homem pede dinheiro e fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, que é o quê? Autoridade e poder. Em nome de Jesus, levanta e anda. E eu nunca tinha prestado atenção nesse texto, eu mostrei para eles essa semana. Eles estavam indo ao templo orar. Muitas horas com Deus, pouco tempo com os problemas. Quantos querem resolver os problemas da sua vida? Coloque-se de pé nesse momento. Você tem problema na sua vida? Você tem coisa na sua vida que está emperrada? Você tem coisa na sua vida que não está resolvendo? Talvez Deus está te mandando te dizer hoje, você precisa gastar mais tempo comigo, na minha presença, me conhecer mais e saber o que eu penso a respeito disso. Porque eu quero entregar a você o poder, porque você tem autoridade para resolver isso. Feche seus olhos. Você que está me assistindo, você que está aqui presente, feche os seus olhos agora. Deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração. Josué fez uma escolha tremenda para a casa dele. Josué tinha conquistado grandes cidades, todo aquele território.
mas sem nunca ousar fazer isso sem Deus. Josué sabia que ele precisava de Deus para lhe dar a vitória. Queridos, dinheiro nenhum compra a salvação dos seus filhos. O trabalho que você tem, por mais parabéns pelo pai de família que você é, eu estou falando aos homens. Mas os seus filhos têm que ver em você um homem que busca a Deus. Seu filho já te viu orando, lendo a palavra, profetizando, declarando. Que tipo de homem, mulher, se você tem menino ou menina, você está formando? Qual o molde que você está passando? O que você está fazendo da vida? Os seus planos? O propósito de Deus é maior. O propósito é maior do que os planos. Deus te criou para ser o sacerdote da sua casa. Eu estou falando com os homens casados e com filhos. Cumpra o seu papel. Traga a sua família para mais perto de Deus. Não negocie com o diabo. Não permita que os seus filhos sejam tragados por essa sociedade perdida e corrompida. Ensine os seus filhos a amar a Deus e a sua palavra. Seja um homem de oração. Mulheres, às vezes é colocado sobre vocês uma responsabilidade maior que vocês de fato deveriam ter. E eu parabenizo vocês pela garra de vocês. Se os homens buscassem a Deus metade do que a mulher busca, o mundo estava em chamas pelo Senhor. Porque o homem tem força. E eu parabenizo a Deus pela vida de vocês. Continue firme orando pela sua casa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Na hora que ele estiver dormindo, lá gasta horas com Deus e pouco tempo com o problema. Vai na cabeça do infeliz e fala: eu profetizo vida. Vida. Para que Deus use você. Deus te use. Também não adianta gastar pouco tempo com Deus e querer resolver tudo na briga. Não vai resolver. É na oração que Deus vai te dar a vitória. Aos solteiros, tantos planos, tantas coisas aí da sua vida agora. Deus está te mostrando hoje o segredo da vitória. A autoridade foi dada quando Deus te criou. Jesus resgatou essa autoridade e deu à sua igreja. Vida de oração é vida de sucesso. Um jovem que ora terá sucesso na vida. Um jovem que busca a Deus pelas manhãs terá sucesso. Abre mão de redes sociais, abre mão de tempos de televisão, de bate-papo. Investe, porque oração é investimento. Tempo com Deus. Investe tempo com Deus. E você vai ver portas se abrindo na sua vida. Nosso tempo já vai encerrar para você que está nos assistindo. Eu vou abrir o altar aqui, mas deixa eu falar com você. Se o Espírito Santo falou com você hoje, muda a sua vida. Hein? Faz desse momento um momento marcante na sua vida. Traga ferramentas importantes na sua vida, que uma delas é a oração, no lugar certo. Não permita mais que a oração seja uma barganha, seja algo para você adquirir coisas. Faça da oração o que de fato ela é, o momento de estar com Deus. Deus te abençoe. Entre em contato conosco. Se você precisa de alguma coisa, vai ter o link da nossa igreja aí abaixo. Vai ser um prazer poder te ajudar. Se você é próximo a nós, venha nos visitar. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus para vocês.